Boa noite, queridos irmãos, boa noite, queridas irmãs. Vamos para o nosso momento de intimidade com Deus. Leitura bíblica em um ano. 2 Samuel. 2 Samuel, lá no Antigo Testamento, hein? Peça a Bíblia, hein? Rei de Cornelias de Esther, ó. Só para clicar. 2 Samuel 10 e 11. Já pegou sua Bíblia? Ainda não? Caraca, dá tempo de pegar, hein? 2 Samuel, capítulos 10 e 11. Vamos meditar na palavra de Deus junto comigo. Algum tempo depois, o rei dos Amonitas morreu e seu filho Hanun foi seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Hanun, filho de Naás, como seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Hanun seu pesar pela morte do pai dele. Mas, quando os mensageiros de Davi chegaram até os Amonitas, os líderes amonitas disseram a Hanun, seu senhor: achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinar a cidade, a fim de destruí-la. Então Hanun prendeu os mensageiros de Davi, rapou metade da barba de cada um, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e lhes mandou dizer: fiquem em Jericó até que a barba cresça, e então voltem para casa. Vendo que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, os amonitas contrataram 20.000 soldados de infantaria dos arameus de Bet-Reob e de Zobá, 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 dos homens de Tobi. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate à entrada da cidade. Os arameus de Zobá e de Reob e os homens de Tobi e de Maaca posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Pôs os restantes homens sob o comando de seu irmão, Abisai, e se posicionou contra os amonitas. E Joabe disse a Abisai: se os arameus forem fortes demais para mim, venha me ajudar. Mas, se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que o Senhor faça o que foi de sua vontade. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus, que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abisai e entraram na cidade. Assim Joabe parou a batalha contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Vendo-se derrotados por Israel, os arameus tornaram a agrupar-se. Hadadezer mandou trazer os arameus que viviam do outro lado do Eufrates. Eles chegaram a Elã, tendo à frente Soboque, comandante do exército de Hadadezer. Informado disso, Davi reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e chegou a Elã. Os arameus estavam em posição de combate para enfrentá-lo, mas acabaram fugindo de diante de Israel. E Davi matou 700 condutores de carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria dos arameus. Soboque, o comandante do exército, também foi ferido e morreu ali mesmo. Quando todos os reis vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com os israelitas e sujeitaram-se a eles. E os arameus ficaram com medo de voltar a ajudar os amonitas. 2 Samuel, capítulo 11. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Terraço de uma mulher muito bonita, tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era. Disseram: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Hitita. Davi mandou que a trouxessem. E se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação.
Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados, como estava indo a guerra. Ele disse: vai descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio. Os homens de guarda de seu senhor e não foi para casa. Bebi um pouco d'água. Bebi um pouco d'água aqui. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderei eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com a minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não faria uma coisa dessas. Então Davi lhe diz: fique aqui mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. Eles foram em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber, que o embriagou. À tarde, porém, ele saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiu, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente, deixe onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro: ao acabar de apresentar ao rei este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte: por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete? Não foi uma mulher que da muralha tirou-lhe uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele contar isso, diga-lhe: morreu também o seu servo Urias, o hitita. O mensageiro partiu e, ao chegar, contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram alguns deles, e morreu também o teu servo Urias, o hitita. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la, e ainda exigiu como mensageiro que encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que se trouxesse para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Agora vamos para Isaías 17. Isaías 17. No Antigo Testamento ainda, hein? Isaías 17. A advertência contra Damasco. Damasco deixará de ser cidade e se tornará um monte de ruínas. Suas cidades serão abandonadas, serão entregues aos rebanhos, que ali se deitarão, e ninguém os espantará. Efraim deixará de ser uma fortaleza, e Damasco uma realeza. O remanescente de Arã será como a glória dos israelitas, anunciou o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, a glória de Jacó se definhará, e a gordura de seu corpo se consumirá. Será como quando um ceifeiro junta o trigo, e colhe as espigas com o braço, como quando se apanha os feixes de trigo. No vale de Refaim, contudo, restarão algumas espigas, como quando se sacode uma oliveira. Ficam 2 ou 3 azeitonas nos galhos mais altos, e umas 4 ou 5 nos ramos mais produtivos, anunciou o Senhor, o Deus de Israel. Naquele dia, os homens olharão para aquele que os fez, e voltarão os olhos para o Santo de Israel. Não olharão para os altares, obra de suas mãos, e não darão a mínima atenção aos postes sagrados e aos altares de incenso que os seus dedos fizeram. Naquele dia, as suas cidades fortes
que tinham sido abandonados por causa dos israelitas serão como lugar de entrega dos bosques ao mato, e tudo será desolação. Vocês se esqueceram de Deus, do seu Salvador, e não se lembraram da rocha, da fortaleza de vocês. Por isso, embora vocês cultivem as melhores plantas, videiras importadas, e no dia em que as semearem, as façam crescer, e de manhã florescer, contudo não haverá colheita, no dia da tristeza e do mal irremediável. Ah! O bramido das numerosas nações bramam como o mar. Ah! O rugido dos povos rugem como águas impetuosas. Embora os povos rujam como ondas encapeladas, quando ele os repreender, fugirão para longe, carregados pelo vento, como palha nas colinas, como galhos arrancados pela ventaria. Ao cair da tarde, pavor repentino. Antes do amanhecer, já se foram. Esse é o destino dos que nos saqueiam. Essa é a paz que caberá aos que roubam. Agora vamos lá para o final da Bíblia. Livro de Hebreus. Hebreus 13. Lá no final da Bíblia. Hebreus 13. Último capítulo de Hebreus. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueça da hospitalidade, praticando aqui. Sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles. Dos que estão sendo maltratados, como se seus membros estivessem sendo maltratados. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conserve-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: não deixarei, nunca abandonarei. Podemos, por dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Lembre-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo, ao mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixe levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça, e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Não temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva o sangue dos animais até o lugar santíssimo, com oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueça de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tal sacrifício Deus se agrada. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente reconhecendo-lhes que orem para que eu lhes seja restituído em breve. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo bem para fazer a vontade dele, e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo. A quem seja glória para todo sempre. Amém. Irmãos, peço-lhes que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu lhes escrevi há pouco. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chega logo, irei vê-los com ele. Saúde a todos os seus líderes e a todos os santos. Os da Itália lhes enviam saudações. A graça seja com todos vocês. Seja Pai Deus, mais de gente, vida sua ideia, Senhor. Agradeço pelo ótimo dia que tivemos, pelo culto que foi prestado a Ti, tanto de manhã quanto de noite. Que esse culto, com certeza, falou ao nosso coração, Senhor. Desejando uma noite de sono agradável, guardados e protegidos por Ti. Que amanhã possamos acordar e vigorados para mais um dia de luta e mais um dia de vitória, Senhor.
E esteja com essa funcionária lá do serviço que amanhã vai ganhar neném, que ela esteja passando por esse trabalho de parto da melhor maneira possível. Estejam os médicos, enfermeiros, anestesistas, todo mundo, Senhor, que essa criança possa ser uma bênção na vida daquela família, Senhor. Esteja com a minha semana, com a nossa semana que estará se iniciando logo mais. Vai ser uma semana na tua presença, Senhor. Esteja nos guiando, nos proteger de todo mal, Senhor. Que tudo que nós viemos a fazer, vamos fazer segundo a tua vontade, Senhor. Em Deus, Jesus. Amém.